Boa noite, pode sentar, meus amados, no nome de Jesus. Glória a Deus que você está aqui, no nome do Senhor Jesus, amém? Para a glória de Deus. Quem já usou aquele nardo? Já esvaziou? Sim ou não? Não? Na próxima segunda-feira nós vamos encher, tá bom? No nome de Jesus, não falte, tá? E Deus vai abençoar nossas vidas, para a glória de Deus. Não vai ficar aí guardando, amém? Meu irmão, hoje a nossa mensagem é falando sobre o que, pastor? Tem pessoas que Deus chama, meu irmão, para prosperar, para viver os sonhos de Deus e para ter o melhor dessa terra. Aprendemos ontem que muitos têm um chamado, mas poucos são o quê? Escolhidos. Mas eu te digo uma coisa: quem faz o seu futuro? Quem que faz o seu futuro? Somos nós, não é Deus, somos nós. Aprendemos que Deus coloca diante de nós a bênção e o que mais? E a maldição. E somos nós que fazemos o que, pastor? Que escolhemos o nosso futuro. É, pastor? Sim. Aí eu te pergunto uma coisa: por que nós não conseguimos, pastor, tudo aquilo que pedimos? Responda para você mesmo. Que nem tudo que você pede você consegue obter. Por quê? Você sabe por quê? Hoje à tarde eu estava me perguntando por quê. E aí eu abri a Bíblia lá em Tiago 4:2 e olha o que diz na NTLH. Coloca aqui, olha aqui na TV para você acompanhar o pastor aqui. Tiago 4:2. Vocês querem muitas coisas. Ele está falando com quem, irmãos? Com nós. Quando ele diz vocês querem muitas coisas, nós queremos tudo do bom e do melhor. Sim ou não? Sim. Aí diz mais: mas como não podeis tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Pastor, ele está falando com nós? Sim. Você sabia que tem pessoas que quando ele sai para roubar, ele sai tanto para matar quanto para quê? Para morrer, não é verdade, Frank? Você que trabalha com segurança, né? Ele vai para matar e como? Para morrer. E tem pessoas, meu irmão, que na vida dela, para conseguir algo, ela não está nem aí. Se ela prejudica alguém, se ela pode matar alguém, ou como ela pode também morrer. Por que, pastor, que tudo isso acontece? Porque tem pessoas que elas acham que o quê? Se ela conseguir matando alguém, ela vai ficar rica. Tudo bem. Isso eu já vi, não vi pessoalmente com os olhos nus, mas já vi na televisão, que filhos que matam pais para ficar com a herança. Alguém já viu isso? Eu já vi. Pouco tempo agora eu vi um caso desse aí, na televisão, botou. A gente fica aquilo ali, dá um choque em nós, não é verdade? Por quê, pastor? Ele estava ali pronto para matar ou para morrer. E aí ele diz mais, ó: vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam, não conseguem o que querem, porque não pedem a quem? A Deus. Tem coisa na nossa vida, hoje eu aprendi isso, que a gente não consegue porque nós queremos do nosso jeito. E nós não pedimos para quem? Para Deus. Porque todas as vezes que você pede algo para Deus, Ele vai te dar. Ah, mas pastor, eu quero assim. Eu pedi, eu fiz o pedido de oração. Mas de vez em quando você muda aquele pedido. Você bota uma coisa a mais, ou
acrescenta algo, mas ele fala o quê? Não consegue o que querem, porque não pedem a quem? A Deus. Eu quero tanto, pastor, isso, eu quero tanto aquilo. E no versículo 3, ele abre um leque maior. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são o quê? São maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Irmãos, já vi casos assim dentro da igreja. Deus, me dá um carro, eu quero fazer a tua obra. Se o Senhor me der um carro, esse carro vai ser para o Jesus, para buscar os doentes, para evangelizar, para levar o irmão aonde for, o pastor. Deus dá o carro, mas ela não faz aquilo que ela prometeu. Ela busca os seus próprios prazeres. Já vi assim na rua aí, no carro: foi Deus que me deu. Foi Deus que te deu? Foi. Então tá bom. Para quê? Pastor, para a gente estar junto aí. Vamos fazer a obra no nome de quem? De Jesus. Não, se Deus me der condição, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmão, às vezes Deus até dá, mas aí nós esquecemos do que prometemos e usamos o que? Para os nossos próprios prazeres. Por que muitas das vezes eu não consigo? Porque eu não peço para Deus. E quando eu consigo, eu sou egoísta. Só penso em quem? Em mim. Eu não penso naquilo que Deus me proporcionou para me fazer, para me ajudar, para me cooperar. Para quê, pastor? Para Ele poder me dar mais e eu ser mais abençoado em nome de quem? De Jesus. Pastor, e a verdade é essa? Sim, porque lá no Mateus 7, 8, vamos lá, abre a Bíblia agora, 7, 8, no nome de Jesus, diz assim, só a parte A: porque aquele que pede, recebe. Se eu pedir, Deus vai fazer o quê? Me dá. Aquele que pede, recebe. Então eu vou pedir, pastor, os números da Mega Sena. Tem gente que está com isso ainda, né, irmão? Não, pastor, eu vou comprar lá uma telecena. Você lembra da telecena? Quem comprou já na vida? Ixi, a irmã aqui raspou lá, né? Não ganhou nada. Pastor, é verdade. Tem pessoas aqui, meu irmão, que já participaram de vários sorteios, nunca ganhou nenhum Cibazol na vida, nenhuma AS. Sabe por quê? Eu não tenho sorte. Você está procurando seus próprios prazeres, porque aquele que pede, recebe. Eu vou te dar um exemplo. Você acha que leu hoje, primeiro livro de Crônicas 4:9. Vamos lá? O exemplo é um homem chamado Jabes. E quem era Jabes? Filho de Dores, um homem que tinha tudo para dar errado na vida dele. Mas Jabes, ele vinha, meu irmão, de uma família de sacerdotes. Você sabia disso? E o que é o papel do sacerdote? É orar. O papel do sacerdote é orar. E o nome naquela época significava muito. E o nome de Jabes significava o quê? Filho de dor. Hoje o nome não significa nada. Tem gente aí que coloca um nome em inglês aí no nome do filho, não sabe nem o que está dizendo, mas ele não está nem aí, tá? Qual o nome lá do teu filho? Bruce Lee. Teve um agora que colocou lá o nome do filho dele, Cristiano Ronaldo. Sabe quem é? Não? Sabe não? Ninguém sabe quem foi?
O Luva de Pedreiro? O nome do filho dele é Cristiano Ronaldo. Pra você ver, irmão. Não, pastor, o tempo da Copa de 94. Quantos não colocaram o nome do filho de Romário? Bebeto? Já viu de Corinthians? Rapaz, se meu pai botasse Vasco, ah, meu Deus do céu. Misericórdia. Já pensou, Diego, te chamar de Flamengo? Que o Jabes, ele significava filho de quê? De dores. E Jabes, meu irmão, para você ver, ele tinha um destaque. Por ele ser chamado filho de dor. E a Bíblia diz assim: e foi Jabes o mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porquanto por dores eu dei à luz. Por aquilo que ela sentiu, ela foi e colocou o nome do seu filho. Você viu ontem que o nome José significa o quê? Aumentador. Por isso que ela pediu mais um filho e Deus deu para ela o Benjamim, quando ele abriu a madre de Raquel, porque Raquel, ela era estéril. E aí acontece o quê? Ela morre no parto. E ela não consegue criar os filhos. E a mãe do Jabes, portanto ela sentir dor, ela vai lá e coloca o Jabes. E Jabes, ele tinha, meu irmão, algo dentro dele. Pelo nome que ele tinha e pelo significado do seu nome. O que passava na cabeça desse homem? Que ele iria sofrer. Que ele seria um homem sofredor. Que tudo para ele ia dar errado. Tudo para ele não ia dar certo. Parecia que o negócio ia ser de mal a pior. E aí no versículo 10 diz: porque Jabes invocou o Deus da onde? De Israel. O que o Jabes fez, pastor? Ele pediu. Ele não pediu para o pai, ele não pediu para a mãe, ele não pediu, meu irmão, para ninguém. Ele pediu para Deus de Israel. Quem pede, recebe. E o Jabes, ele não buscou o seu próprio interesse. Ele buscou o interesse de buscar a quem? A Deus. Isso é importante, irmão. Você buscar a quem? A Deus. E ele diz, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não seja o quê? Aflito. Essa foi a oração de Jabes. E ele fez essa oração a Deus da onde? De Israel. Jabes, ele queria que Deus estivesse com ele. Jabes, ele queria que a maldição que estava sobre a vida dele não estivesse, porque Deus transforma a maldição em bênção, e estava transformando porque Jabes passou a buscar a Deus. E aí, meu irmão, tem um ponto bem aqui, ó: não seja aflito. Isso aí significa o quê? Uma afirmação. E aí vem 3 pontinhos que continua a oração. Por que a Bíblia não relatou o restante, pastor? Porque poderia se tornar um Salmos 23, um Salmos 91. Porque tem gente que não sabe, porque ele pensa que a Bíblia é só isso, 23 e 91. Não. A gente precisa aprender do Gênesis até onde? Até o Apocalipse. Mas aí que está, que nem todo mundo quer. E o Jabes, ele tinha certeza. O que? Se Deus abençoar muitíssimo, e meus termos amplificares, e se a tua mão for comigo, e se fizeres do mal, não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Porque Deus viu que Jabes não estava buscando os seus próprios interesses. Quando você não busca os seus próprios interesses, Deus te abençoa, irmão. Mas quando você busca o seu próprio interesse, você não vai ser abençoado.
Por que, pastor, que eu não vou ser abençoado? Porque você está buscando o seu próprio interesse. Você está sendo egoísta. Ah, mas pastor, Deus até me deu. Deus até me abençoou. Deus até abriu uma porta, mas não foi para frente. Sabe por quê? Porque você busca os seus próprios interesses. Por isso tem pessoas, meu irmão, que não prosperam, porque, meu irmão, não realiza os seus sonhos, porque, meu irmão, que Deus não abençoa, porque não pede para Deus e Deus não dá, porque busca os seus próprios interesses. Se Deus olhasse para o coração de Jabes e visse, se ele não estivesse buscando o próprio interesse, ele não tinha concedido o que ele estava pedindo. Ele viu que Jabes ele vinha de uma família sacerdotal. E Jabes, meu irmão, poderia sofrer muito, mas Jabes ele mudou o seu futuro. Como que ele mudou o seu futuro? Buscando a Deus. Hoje pela manhã, estava conversando com o pastor Jamil e estava falando para ele como Deus foi generoso comigo. Como, pastor? Estava explicando para ele que as criações hoje, falo nossa, com nossos filhos, é diferente como eu fui criado quando eu estava vivendo no mundo. Porque hoje a criação de um pai que vive na igreja, ele quer o quê? Ensinar o filho no caminho que deve andar. E eu falei para ele, eu não tinha uma referência. Porque a referência de um filho homem, quem é? É o pai. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos de idade. A referência que eu tinha era um irmão. A minha mãe, ela, depois de uns 3 anos, que meu pai faleceu, 3, 4 anos, ela pegou e foi morar com outro rapaz. E praticamente me abandonou com 12, 13 anos de idade. E aí acontece o quê? Que a referência era o meu irmão. E o que o meu irmão fazia? Tomava cachaça. E a referência minha era ele. Eu também bebia o quê? Cachaça. E aí, indo de mal a pior. Fui indo. Aí eu falei para ele, olha, não tinha ninguém para me orientar. Casei muito novo. E aí, minha mãe, quando ela foi ver que tudo aquilo que ela fez não estava certo, ela tentou consertar, mas não tinha mais como. Porque minha esposa já tinha engravidado. E ela chegou e falou, filho, você vai morar com ela, eu vou te sustentar, termina teus estudos e vai trabalhar. Foi o que aconteceu. Porque não tinha uma referência. Você tem que ter uma referência. Se você tem filha mulher, você mãe, você é referência. Você tem que conversar com seu filho. Você tem que falar, explicar as coisas para ele. Porque se você não ensina ele hoje, o mundo lá fora vai ensinar. Eu vi uma vez o pastor Jaime falando, se nós não ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, o traficante que está lá na rua, ele vai ensinar. Vai ensinar ele a traficar, vai ensinar ele a roubar, vai ensinar ele a usar droga. Às vezes você não tem domínio, teu filho chega meia-noite em casa, você não sabe nem de onde ele vem. Você vai pedir uma explicação para ele, meu irmão, ele está, mãe, larga de ser chata. Daqui a pouco você vai estar visitando ele lá em Pedrinhas. Porque você perdeu o quê? O domínio. Você não está sendo mais uma referência. E Jabes, como ele era um filho de dor, o mais ilustre da sua família, ele precisava mudar a vida dele. Quem muda o nosso futuro? Somos nós. São as nossas escolhas. Aí eu falei para ele, quando eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Por quê, pastor? Porque hoje eu tinha uma referência. Eu era jovem. E a referência que naquele tempo foi o meu primeiro pastor. Ele foi uma referência para mim. Ele ficou perto ali, ele me ensinou, ele me ajudou. Quando eu precisei de ajuda, eu fui lá um dia e falei, pastor, não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Ele falou, então tá. Eu lembro como hoje, no carnaval, não tinha 1 centavo para pagar o retiro. Ele falou, irmão, você não vai para o retiro com a família?
Eu falei, pastor, eu estou lisinho. Não dá dessa vez para mim ir. Aí ele falou, não, você não vai ficar em casa. Você vai comigo. Mas quem vai pagar, pastor? Eu. Mas não tem mais vaga. Não disse que você vai comigo? Tá bom. Aí ele me levou 4 dias para Panacoatira. Onde que eu fui dormir? Fui dormir lá com ele lá. Meu irmão foi indo. Daqui a pouco eu estava onde? Junto e misturado. 3 meses depois eu queria ser obreiro. Aí mudou de pastor. Aí ele pensou que eu ia ficar muito triste. Mas não, o outro pastor chegou, me acolheu também. Eu queria ser obreiro. Pastor, eu quero ser obreiro. Perguntou logo, tu é casado? Não, tem que casar. Eita, mamãe não quer que eu case, pastor. Eu disse, tu mora com a tua mãe ou com a tua mulher? É com a minha mulher. Mas pastor, eu ganho um salário. E o salário era naquele tempo, eu lembro como hoje, era R$470. E eu falei, misericórdia. E o quanto era para casar? Era 178. Eu disse, pastor, vai fazer muita falta. Ele, irmão, te vira. Eu, tá bom. Eu disse, mulher, nós vamos passar um mês comendo ovo, mas vamos casar. Tá bom. Meu irmão, 3 meses na igreja eu casei. Quando eu casei, no dia que eu fui casar, na semana que eu casei, eu ganhei um carro do meu irmão. Na semana que eu casei, eu bati o carro. No dia do casamento, lembro como hoje. Ela disse que não queria mais casar comigo. Eu disse, pronto, acabou. Eu fui dar uma ré, eu rabentei, foi o carro do vizinho com o meu carro. E o vizinho, eu disse, vizinho, eu estou indo casar. Cara, eu estou querendo mudar de vida, eu aceitei Jesus agora. Ele falou, irmão, sai da minha frente, vai-te embora te casar, vai. Aí eu disse, mulher, entra aqui nesse carro. Fui buscar o pastor. Eu lembro como hoje, botei Chayane dentro. Cheguei atrasado lá, mas casei. Quando chegou domingo, tinha uma festa na igreja. Os obreiros fizeram festa para o meu casamento. O terno que eu estava usando já era o terno da consagração de obreiro, porque eu já comprei nessa intenção, né? O terno, o sapato, tudo foi dado. E aí, tudo foi dado, irmão. Mas quem mudou o futuro? Foi eu. É nós que mudamos o nosso futuro. Não é ninguém, irmão. É você. Deus coloca diante de você a bênção e a maldição. E depois daquele dia, meu irmão, 6 meses depois o outro pastor foi trocado, porque era trocado de 6 em 6 meses. Aí ele já me mandou para o Maiobão. Passei 1 ano e 6 meses no Maiobão. Depois eu fui para a sede, passei 4 anos na sede. Fui para Bacabal, passei 4 meses em Bacabal. Voltei de lá de novo, passei mais 4 meses em outra igreja. Depois eu fui para o Paraná, passei mais 4 meses. Mandaram para Alcântara. Aí pronto. E Deus foi abençoando. Mas quem escolhe o nosso futuro, quem é? Somos nós. Eu peço, pastor. Amém. Deus vai me abençoar quando Ele olhar a intenção do teu coração. Sabe por quê? Mateus 21, 22. A Bíblia diz assim, ó. E tudo, é tudo, irmão. A Bíblia diz que é tudo o que pedirdes na oração. Tudo o que você pedir na oração. E aí ele diz, crendo, faz o quê? O recebereis. Tudo o que você pedir. Jabes pediu tudo e ele recebeu. Tudo o que ele pediu, Deus abençoou a vida dele. Eu não sei o que você tem pedido, mas você quer que Deus abençoe? Sim ou não? Você quer mesmo? Quem quer, diga glória a Deus. Então coloque diante dele. Pastor, mas eu vou colocar tudo, não para os seus próprios interesses, não porque você é a tua vontade, não, é a vontade de Deus. É isso que Jabes colocou no coração. Tudo é para a glória de Deus. Se eu prosperar, ganhar muito dinheiro, você vai deixar de ser dizimista? Então Deus não vai te dar. Tem gente que no pouco, ele quando chega no muito, ixi, como hoje eu ouvi, mais você ganha, mais você faz conta. Parece que não era para ser assim. Mais você tem, mais você gasta.
Não era para ser assim. Não é verdade? Sim ou não? Para você ver. Ah, mas pastor, mas eu quero uma mudança. O que diz? E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Crendo, eu creio. E Deus vai abençoar no nome de quem? De Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Então aplauda Jesus bem forte.